glória a Deus. Queridos, quantos aqui nós estamos vivendo o nosso inverno, né? Glória a Deus pelo nosso inverno, maravilhoso, chuvas maravilhosas. Quantos aqui, queridos, já foram defendidos por alguém ou já apresentaram uma defesa por uma pessoa? Levanta sua mão, você que já foi defendido, você que já defendeu alguém. Eu queria te contar uma história sobre isso que acontece na minha casa. Lá na minha casa eu tenho um defensor. Eu tenho um dos meus filhos que tem esse espírito de defensor. Eu tenho duas crianças, a Esther de 7 anos, o Daniel de 4 anos, amanhã ele está fazendo 4 anos. Daniel e Esther, eles são muito amigos. Eles brincam o dia inteiro, o Daniel segue muito a Esther, tudo aquilo que a Esther fala, tudo aquilo que a Esther vai para alguma direção, se ela faz uma cara feia, o Daniel faz uma cara feia, e o Daniel tem muito esse coração de defender a Esther. E aí esses dias eu precisei ser um pouco mais firme com a Esther, né? Os nossos filhos pisam na bola, não sei os seus, mas os meus, assim como eu também como filho, piso na bola. E um dia sendo um pouco mais firme com a Esther, eu não sei se você acredita, mas o Daniel teve coragem de virar para mim e falar: papai, o senhor não vai corrigir a Esther. Rapaz, que coragem, que coragem. Então eu vejo isso como uma virtude muito boa. Eu acredito que o meu filho será um excelente amigo, né? Será um excelente amigo com essa virtude. E é sobre isso, sobre defender, sobre apresentar a nossa defesa, sobre uma cultura de defesa em oração, é que eu quero falar nessa noite. Quero compartilhar para você uma cultura de defesa em oração. Eu vou estar focado um pouco na história de Moisés, em alguns capítulos do livro de Êxodo, e vou começar aqui pelo 24, mas o meu foco é o capítulo 32 de Êxodo. Vamos ler Êxodo capítulo 24, no versículo 12. A Bíblia diz: disse o Senhor a Moisés: suba o monte, venha até mim e fique aqui, e eu lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Queridos, esse é o convite que todos nós, que eu em especial, gostaria muito de receber. Um convite para estar com Deus, um convite para subir. Nesse momento a casa de Deus era esse monte, um convite para subir a casa de Deus, para ter comunhão com Deus, para ouvir o Senhor, para ouvir segredos. Nesses 40 dias dos quais Moisés foi convidado pelo Senhor, e eu amo esse texto, já preguei sobre ele, né, sobre intimidade, sobre comunhão, sobre adoração, porque olha como Deus está chamando Moisés. Eu creio que é assim que o Senhor chama a mim e a você: meu irmão, vem até mim, me busque a minha presença. Então o Senhor está chamando Moisés: suba um monte, vem até mim, fique aqui comigo, vem até na minha casa, vem tomar um café comigo. Queridos, nos 40 dias que Moisés ficou com Deus, o Moisés foi o primeiro a ouvir segredos que mudaram a história da humanidade. Ele ouviu os 10 mandamentos. Eu não sei se você sabe, mas a nossa legislação ela está fundamentada sobre pilares, sobre esses pilares aqui, sobre essas leis. Moisés ouviu de Deus leis orientações, eu gosto de falar assim, os combinados, né? Os combinados de Deus para com o seu povo, combinados com respeito a como eles deveriam amar o Senhor, combinados e leis, né, sobre como as pessoas deveriam tratar umas às outras, como elas deviam conviver em sociedade. E eu fico pensando assim: uau, o Moisés ouvindo o segredo, né? Como alguém procura você: olha, eu quero te contar um segredo, rapaz. Você se sente privilegiado de participar daquela notícia, daquela história.
E eu acredito que o Moisés estava tão feliz ouvindo aquilo e pensando: uau, eu vou descer para transmitir ao povo essas histórias, para transmitir ao povo essa lei, para transmitir ao povo esses combinados de Deus, de cuidado do Senhor. Mas de repente apareceu o plantão da Globo, né? Sabe aquele plantão terrível da Rede Globo, né? Meu Deus, chega a morrer ouvir aquele negócio. Quem é que morreu? O que é que aconteceu? Pois é, Deus diz: Moisés, desça agora, porque o seu povo se desviou, porque o seu povo se afastou e se corrompeu. Enquanto Moisés estava ali desfrutando dias com o Senhor diz para ele: desça agora, porque o seu povo se corrompeu. Queridos, Moisés só ficou no monte por 6 semanas, e ao longo dessas 6 semanas, sabe quando os filhos, eu já fiz isso, não sei você, espera o pai sair para aprontar? Quem já fez isso, não precisa revelar, eu já fiz, confessando meu pecado público aqui. Mal Moisés, mal o líder saiu, o povo já estava desviando, cometendo pecado contra o Senhor. E o que a Bíblia diz, eles fazem uma imagem, eles dizem: cadê o Deus que nos tirou do Egito? E ali pressionam Arão, e juntos eles fazem uma imagem e prestam adoração, depois de 6 semanas que o líder saiu do acampamento. Queridos, aquela era uma crise, aquele era um momento de crise para Israel. Diga assim comigo: era um momento de crise, era um momento onde as coisas saíram do controle, aquele momento era muito sério. Aquele povo estava fazendo festa, farreando, se entregando mesmo à carnalidade, e aos olhos de Deus aquele momento era muito sério. Entenda o coração de Deus: poxa, eu tirei esse povo do Egito, eu fiz tantos sinais, tantas maravilhas, e por 6 semanas, 40 dias, o povo já virou a sua face de mim. Uma crise. Eu quero perguntar para você: o que é que você faz no meio das crises? E crises, elas são oportunidades de crescimento para nós. Então, diante das crises, o que é que você faz? Você foge ou você enfrenta? Como é que você reage quando as coisas saem do controle? Porque nós vamos aprender aqui a reação de Moisés, que é a reação que eu e você, nós devemos ter diante de uma crise. O que Moisés fez diante da crise? O que Moisés fez diante daquela situação, aos olhos de Deus, perversa? A Bíblia diz que Moisés, Êxodo 32, versículo 11, olha o que Moisés fez. Ao ouvir Deus, ao ouvir o coração de Deus, Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando. Vamos dizer juntos esse versículo, vamos lá? Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando. O que Moisés fez? O que representou esse momento? Moisés se coloca como um intercessor, e essa é uma palavra-chave dessa mensagem hoje: intercessão. Ele se colocou como um intercessor entre Deus e o povo, e é justamente isso que o intercessor faz. Ele se coloca entre o povo e Deus. Ele se coloca entre o povo e Deus, fazendo um caminho, clamando ao Senhor pelo povo. Queridos, e o Moisés, ele carregava essa missão. Não foi a primeira vez que Moisés se coloca como um intercessor. Lá em Êxodo capítulo 17, a Bíblia diz que os israelitas saíram para pelejar contra os amalequitas. E ao mesmo tempo que eles estavam lá em batalha, os israelitas contra os amalequitas, Moisés sobe ao monte. E a Bíblia diz que enquanto Moisés estava com as suas mãos estendidas, segurando a vara, o povo de Israel prevalecia na batalha. Mas quando as suas mãos se cansaram, os amalequitas avançaram na conquista. Então ali nesse momento, nós temos a figura de Arão, de Ur, que sustentam os braços de Moisés ali em intercessão. E a Bíblia fala que os israelitas saíram vitoriosos.
Esse é um segredo de Deus para nós. E Moisés, ele exercitava a prática da intercessão. Ele era um intercessor. Essa cultura de defesa em oração chamada intercessão. Por isso, meu tema com você nessa noite é: lembra-te, Senhor. Vamos dizer juntos? Lembra-te, Senhor. Porque o coração do intercessor, essa frase, lembra-te, Senhor, é algo que está presente na boca do intercessor. É algo que o intercessor ele faz com qualidade diante do Senhor. Por isso eu quero compartilhar com você sobre o poder de uma intercessão bíblica que clama: lembra-te, Senhor. Meus 3 pontos com você, eles vão voltar a esse nome, lembra-te, Senhor, acrescentando um plus a mais. Então, meu primeiro ponto com você: lembra-te do teu povo. Lembra-te do teu povo. Êxodo 32, 7-8, narrando esse desvio dos israelitas. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo... Olha o que Deus está dizendo para Moisés: desça porque o seu povo, Moisés, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Essa conversa aqui, se nós fôssemos colocar na linguagem de hoje, você conversando com um amigo, porque oração é nada mais, nada menos do que conversar, do que uma conversa, e a conversa com um bom amigo. É como se Deus estivesse falando para Moisés: olha, Moisés, nós precisamos conversar. Eu odeio te dizer isso, mas enquanto você esteve fora, nessas últimas semanas, o seu povo se desviou. Estão acontecendo nesse momento alguns problemas muito sérios lá embaixo. Você precisa ver com os seus olhos aquilo que eu estou vendo com os meus. Você precisa descer para estar com o seu povo. O seu povo está pecando contra mim. O seu povo está pecando contra a minha presença. O que é que Deus está estimulando Moisés a fazer nesse momento? Vai, desce depressa e vê como seu povo está fazendo. Deus está chamando Moisés a assumir um posicionamento, a assumir e trazer a responsabilidade para si. Lógico que o pecado não era de Moisés, mas como um representante, como um líder do povo, Deus estava desafiando Moisés a assumir e trazer para ele aquele encargo de clamar pelo seu povo, de pedir perdão, de fazer algo. Moisés, o teu povo, seu povo, depressa se desviou. Queridos, nós podemos colocar aqui 2 percepções de tempo. 2 percepções de tempo diferentes. Existe a percepção de tempo aos olhos do Senhor, e existe a percepção de tempo aos olhos dos israelitas. Porque aos olhos de Deus, como eu disse, mal Moisés subiu, o povo já caiu em pecado. Mas aqui, na percepção dos israelitas, o que eles disseram? Qual foi o argumento deles? Moisés está se demorando. Moisés nos abandonou. Pareceu que era uma jornada de vários anos que Moisés foi e não voltou mais. E aí eles têm aqui uma justificativa para apresentar para o seu pecado, para fazer aquele ídolo, para fazer farra diante daquele ídolo. Queridos, e os israelitas, eles não são diferentes de mim, de você. Porque nós estamos esperando uma pequena brechinha para nós cairmos, para nós cedermos aos prazeres da nossa carne. O que os israelitas estavam dizendo: nós não estamos satisfeitos com Deus. O nosso Deus levou Moisés, nos abandonou. Nós não concordamos com a forma que Deus está fazendo as coisas. Nós não concordamos com o ponto de vista de Deus, com o jeito de Deus fazer as coisas. Por isso nós queremos fazer as coisas do nosso próprio jeito. Queridos, e eu e você, nós também nos desviamos tão facilmente do Senhor e da sua palavra, inventando tantas formas de satisfazer a nossa própria carne.
de satisfazer os nossos próprios anseios e desejos. Êxodo 32, versículo 9, olha o que Deus continua dizendo: tenho visto que este povo é um povo obstinado. O que Deus está querendo dizer aqui com essa palavra obstinação? Na versão nova tradução, na versão mais antiga, NAA, Almeida atualizada, nessa versão traz a palavra dura cerviz. O que significa dura cerviz? Eu e você, nós temos a coluna cervical, de onde vem a palavra cerviz. Existem algumas expressões de adoração. Uma das expressões é essa, que está muito semelhante com quando nós, diante do rei, nos prostramos. Quando você faz essa expressão, ou essa de rendição, né, muitas vezes até a cabeça se curva. Essa é uma expressão de quebrantamento, de rendição. Nós somos teus, nós somos teus, tu és meu. Agora, aquela pessoa que tem uma dura cerviz, é aquela pessoa que não se abaixa, né? Até existe lá no Novo Testamento, a diferença do trigo para a diferença do joio. Então o trigo e o joio, eles crescem juntos, mas o trigo, quando o vento passa, ele se curva. Já o joio não, ele permanece lá, ele permanece ereto. E é assim, querido, que o coração obstinado, a dura cerviz, é aquele perfil de pessoa, aquele perfil de coração, que não se prostra com facilidade diante de Deus, que não se submete a Deus. Então pessoas de dura cerviz, elas acreditam que elas estão sempre certas, elas não admitem nenhum erro, elas se recusam a aceitar conselhos espirituais. Se elas ouvem os conselhos, olha irmão, essa é a verdade da palavra de Deus, mas o irmão vira as costas, é como entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Dura cerviz. Essas pessoas, elas dizem, olha, sinto muito, mas eu sou assim. Elas são duras de coração. Por isso que na parábola de Jesus, que quando a semente cai na pedra, ela é tão difícil de produzir, porque mostra a dureza de coração. Essas pessoas, elas nunca mudam, essas pessoas nunca crescem. Queridos, nós não devemos ser esse perfil de pessoa que tem uma dura cerviz, porque aqui nesse texto você viu, os obstinados de coração estavam na iminência de um juízo de Deus. Qual que é o oposto da dura cerviz? É o coração quebrantado, é o coração que eu creio que você tem, esse coração. O coração do quebrantado, querido, é aquele coração que admite a possibilidade de estar errado. É aquele coração que admite o seu erro. É aquele coração que pede conselhos, ouve os conselhos e coloca em prática. Aquele coração que ao ser corrigido, ele diz, Senhor, eu preciso de correção. E eu quero seguir essa correção. Quando nós lemos o livro de Provérbios, existe um padrão. Qual é o padrão? Aqueles que ouvem correção são sábios. Diga assim comigo, o que ouve correção é sábio. É você. Mas aquele que despreza correção, a Bíblia chama de tolo. Aquele que endurece o coração, a Bíblia chama de tolo. Continuando aqui, queridos. O Senhor, falando Moisés, o seu povo Moisés é obstinado de coração, tem uma dura cerviz. Versículo 10 de Êxodo 32. O que Deus está dizendo para Moisés? Deixe-me agora, Moisés, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. O que é que Deus está querendo dizer aqui? De uma forma bem simples eu vou te explicar. Hoje tem muitos exemplos na minha casa. Eu acho que na casa de todo pai que tem filhos pequenos, e graças a Deus pelos brinquedos espalhados na casa, graças a Deus porque temos filhos, temos a oportunidade, o privilégio de ensiná-los. Mas geralmente é uma arte, geralmente os filhos aprontam aquela arte.
E os pais, para chamar a responsabilidade dos filhos para si, o que muitas vezes eles utilizam do seguinte argumento para ensinar os filhos: olha, se você não catar os teus brinquedos, o papai vai dar para as crianças lá da África, que é o que eu falo lá em casa. Olha, vou levar os brinquedos de vocês para as crianças que estão precisando em outro lugar. É lógico que esse pai, ele sabe o valor desses brinquedos, porque pelo menos a metade deles eles deu e a outra metade foram os avós. Graças a Deus pelos avós que presenteiam os filhos. Esse pai, ele realmente não quer jogar no lixo, ele não quer dar os brinquedos do filho, que ele sabe o preço. Mas ele quer ensinar responsabilidade para os seus filhos. Ele está querendo trazer essas crianças para a participação da resolução. Esse pai quer salvar esses brinquedos. E é isso que Deus está fazendo com Moisés. Moisés, eu quero te trazer para a resolução desse problema. Eu quero que você se identifique com o seu povo. Eu quero, Moisés, que você participe disso, porque, queridos, nós temos um Deus gracioso. Nós temos um Deus que desde o começo, o seu propósito é salvar. Por que ele tirou o povo do Egito? Foi para matá-los? Não, foi para salvá-los. A história, a nossa história, a história da fé, a história da Bíblia, a história do Senhor diz a respeito de um plano de salvação, não é um plano de destruição. Então Deus está chamando Moisés, enviando Moisés para que Moisés participasse daquela situação. Deus está dizendo: Moisés, esse é o seu povo, esse é o seu povo, faça algo pelo seu povo. Moisés, eu estou ajudando você a se identificar, a se envolver com as causas do seu povo. E uma das coisas que Deus fez com Moisés aqui foi prová-lo. Deus diz para Moisés no versículo 10, olha, eu vou destruir o povo, me deixa aqui, eu vou fazer uma coisa, me solta, eu vou fazer uma coisa, mas eu quero te dar uma promessa. Eu quero fazer de você, o versículo 10, depois farei de você uma grande nação. Muitos de vocês poderiam falar: uau, que promessa. Então Deus destrói o povo e reseta, o reset, começa tudo com Moisés. Mas, queridos, o Moisés disse não. Moisés disse: Senhor, este povo é povo do Senhor, é herança do Senhor. Então para Moisés seria muito uau, Deus vai recomeçar comigo. Que grande proposta. Que grande proposta é essa de Deus. Mas, queridos, Moisés recusa aquela promessa de Deus, e ele traz a responsabilidade para ele, e ele diante do Senhor se coloca como intercessor, dizendo: Deus, nós somos o teu povo, o Senhor tem promessas de nos salvar, o Senhor tem promessa de transformar esse povo. Querido, o que Moisés está fazendo aqui? Ele está sacrificando conforto pessoal em nome de outra pessoa. Ele está se sacrificando em nome de outras pessoas. E é isso, querido, que o coração do intercessor e o verdadeiro homem de Deus e a verdadeira mulher de Deus fazem. Eles abrem mão do seu conforto, dos momentos de crise, para fazer o quê? Para se prostrar diante do Senhor, para apresentar-se diante de Deus com jejuns, com orações, com súplicas, com intercessões a favor do seu povo. Queridos, o meu desafio para você, porque nós como filhos, nós como herdeiros da promessa, Deus nos chama para nós intercedermos pelo mundo ao nosso redor. Mas você, de repente, pastor, eu não quero orar pela nação, né? Muito peso, é muita coisa. Você pode começar a orar por uma pessoa próxima de você, por um filho que está desviado, por um vizinho, por um amigo, por alguém que está na eminência, obstinado, com uma dura cerviz. Queridos, Deus está chamando Moisés: lembra-te do teu povo, se envolve com a causa do teu povo. O que Moisés faz? Ele olha para as pessoas, ele olha para uma oportunidade de crescimento, ele olha como uma oportunidade de Deus demonstrar seus sinais, seu poder, sua maravilha, e ele se rende àquele chamado, e ele realmente clama ao Senhor. E esse é um desafio, querido, de Deus para você. O que é que você faz quando você sabe do pecado de alguém?
O que é que você sabe da calamidade de alguém? O que é que você sabe quando está acontecendo alguma coisa? É julgar, é olhar para aquela situação, mas pecou, problema dele. Não, queridos, nós devemos ter esse coração misericordioso, compassivo, dobrar os nossos joelhos e se envolver com aquela causa, com a causa daquela pessoa. Porque verdadeiros intercessores, queridos, eles abrem mão de si pelo próximo. Eles abrem mão de si pelas outras pessoas. Eu posso ouvir um amém? Então lembra-te do teu povo, lembra-te dos outros. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: lembra-te do teu povo, lembra-te do seu próximo. Nosso segundo ponto, lembra-te do teu caráter. Lembra-te do teu caráter. Nesse primeiro ponto nós temos essa conversa de Deus desafiando Moisés. Agora a mesa vira. Agora é o que Moisés, o clamor de Moisés, a intercessão de Moisés para com o Senhor. Êxodo 32, versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor o seu Deus, clamando: ó Senhor, porque se acenderia a tua ira contra o teu povo? Queridos, ao longo desses próximos versículos eu gostaria de destrinchar essa oração de intercessão de Moisés, lembrando-se do caráter de Deus, lembrando-se daquilo que Deus é. Mas antes de Moisés lembrar-se daquilo que Deus é, fazendo a sua defesa para o povo, eu quero te falar o que Moisés não fez, a oração que Moisés não fez. Queridos, Moisés, ele não tentou minimizar o pecado de Israel. Moisés não apresentou uma lista de desculpas para o pecado do povo. Deus perdoa o povo porque eles são maus, eles são corruptos, eles realmente são assim, atestando o erro do povo. Não, ele não apresenta uma lista de desculpas e nem de méritos. Deus, lembra-te desse povo, esse povo méritos, né, as obras, né? Não, Moisés não apresenta uma lista de obras. Moisés também não argumenta contra Deus, por que o Senhor vai agir assim com ira diante do seu povo? Não, Moisés não faz isso. O que Moisés parte na sua defesa, ele partiu para lembrar-se como um intercessor nesse momento do caráter de Deus. Ele está apontando agora para o Senhor, trazendo a lembrança de Deus. Mas você pode dizer assim, mas trazendo a lembrança de Deus? Nós precisamos trazer a lembrança de Deus, mas Deus sabe de todas as coisas, de fato. Deus sabe de todas as coisas. Esse termo, lembra-te, Senhor, é muito mais para mim e para você e menos do que para o Senhor. Porque quando você traz à memória a Bíblia, quando você traz à memória as promessas, quando você traz à memória o caráter de Deus, é menos sobre Deus e mais sobre você. É um lembrete de Deus para o seu coração, porque Ele já é. Deus, Ele é muito seguro a respeito do seu caráter, dos seus atributos. Mas é pedagógico esse momento de intercessão, de oração. É como se fosse algo para realmente você e eu, para que aprendamos a acessar as promessas do Senhor. Então, queridos, nessa intercessão de Moisés, ele começa a trazer fatos sobre o caráter de Deus. Diga assim comigo, o caráter de Deus. Primeira coisa, nesse primeiro versículo que ele traz aqui, é sobre o caráter de Deus Pai. Então, Deus estava tentando convencer Moisés aqui: Moisés, é o seu povo que se desviou, é o seu povo, Moisés, que é obstinado, é o seu povo, vou destruir o seu povo. Mas nós temos aqui Moisés lembrando o Senhor: Senhor, realmente é o meu povo, mas eu quero trazer à memória o Senhor, que esse povo é o teu povo. Sabe aquele jogo? É o seu, é o meu, é o seu, é o meu. É isso que está acontecendo. Mas Moisés está dizendo: é o
teu povo. Lá em Êxodo capítulo 4, no versículo 22, Deus diz a respeito de Israel: Israel é o meu filho primogênito. Então o que Moisés está fazendo? Deus, esse povo é teu, o Senhor diz que eles são os teus filhos. E Deus, como filhos, mesmo quando os nossos filhos eles erram, eles não deixam de ser filhos. O que eles precisam fazer é restaurar a comunhão com o Pai. Então é isso que Moisés está dizendo, eles são os teus filhos, eles são o teu povo. Lembra-te disso, Senhor, lembra de que o Senhor é um Pai amoroso, o Senhor que é pai desses meninos. Eu não sou pai desses meninos, eu sou parte desse povo. Uma outra coisa, queridos, que Moisés lembra, versículo 11, na sua intercessão, no seu apelo, ele está dizendo: ó Senhor, porque se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão. A segunda coisa que Moisés está trazendo à memória, que a Deus, lembrando do caráter de Deus sobre os investimentos que Deus fez no passado. Deus foi o Deus que abriu o mar. Deus foi o Deus que lançou aquelas pragas contra o Egito. Sinais, maravilhas, prodígios, tantas coisas que Deus fez e investiu com a sua mão forte e poderosa. Agora é Moisés dizendo: Deus, o Senhor vai deixar barato tudo isso que o Senhor fez, todo o investimento aplicado nessa direção, o Senhor vai deixar isso acontecer? Lembra-te daquilo que o Senhor já fez acerca desse povo. Eles não merecem, mas o Senhor prometeu salvar eles até o final. Eu posso ouvir um amém? Amém. Outra coisa que Moisés lembra o Senhor, versículo 12: porque diriam os egípcios. Agora, meu Deus, ele vai andando cada vez mais aqui numa argumentação com Deus cada vez mais forte. Deus lembra dos teus investimentos, lembra que o Senhor é um pai. Agora ele diz: por que diriam os egípcios? Ah, meu irmão, colocou o dedo na ferida. Vai falar do inimigo agora para ver, para atiçar mais ainda o argumento. Por que diriam os egípcios? Foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los dos montes e bani-los da face da terra. Queridos, a palavra Senhor que Moisés utiliza aqui, todas as palavras senhores, no original é a palavra Yavé. Já ouviram esse nome de Deus, Yavé? Diga assim comigo: Yavé. Yavé, o nome impronunciável do Senhor, que significa aquele que existe. Então ele está dizendo: o Senhor existe. Senhor, o que diriam os egípcios do Deus Yavé, daquele que existe? Senhor, o que os egípcios vão falar? Por que esse Deus tirou esse povo daqui do Egito e levou eles para o deserto para os matar? Moisés está trazendo a memória por causa dele, não é por causa de Deus, porque Deus sabe dessas coisas, mas ele está apresentando o seu argumento para o Senhor. Lembra-te, Senhor, esses são danos irreparáveis. Lembra-te, Senhor. E por último, Moisés apresenta diante do Senhor no versículo 12. A Bíblia diz: arrepende-te. Olha a ousadia. Olha a ousadia de Moisés. Arrepende-te do fogo da tua ira. Tem piedade. Essa mesma palavra piedade é a palavra misericórdia. Tem misericórdia e não tragas este mal sobre o seu povo. Queridos, essa quarta e última argumentação de Moisés, lembrando do caráter do Senhor, o que ele está lembrando? Ele está trazendo à memória: Deus, o Senhor é piedoso, o Senhor é misericordioso. Misericórdia, querida, é algo de Deus para nós, não porque nós merecemos. Misericórdia é favor, é graça imerecida do Senhor para mim e para você. É pela fé que nós recebemos em Cristo Jesus. É imerecido o favor de Deus. E eu gosto de ilustrar a misericórdia dizendo a seguinte coisa: que misericórdia é quando Deus coloca o seu coração nas nossas misérias. E são muitas misérias. É isso que Deus está clamando. Deus coloca, esse povo não merece, esse povo realmente é digno de condenação, mas o Senhor prometeu salvá-los. Deus coloca o seu coração nas misérias desse povo. Queridos, sobre
a misericórdia, eu preciso afirmar para você o que a Bíblia diz sobre a misericórdia do Senhor. Lá em Salmo 25, 6 e 7, a Bíblia diz: lembra-te, Senhor. Mais uma vez o salmista fazendo essa oração como um intercessor. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão. Lembra-te da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados, não te lembres das transgressões de minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Em Neemias capítulo 9, no versículo 31, a Bíblia também diz: graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruíste, nem os abandonaste, pois és Deus bondoso e misericordioso. O que a intercessão de Moisés está fazendo? Está lembrando da fidelidade do Senhor, está lembrando dos atributos de Deus, está se lembrando das características do Senhor. E eu creio que é assim, isso é uma chave, um aprendizado para mim e para você, para não fazermos orações vazias, orações sem respostas, porque muitas vezes nós pensamos, parece que a oração não está passando do teto, porque às vezes não estamos orando biblicamente, apresentando os nossos pedidos, as nossas intercessões, de forma como Deus nos ensinou, porque essa oração de Moisés foi muito assertiva. Então ele está orando: lembra-te, Senhor. Diga assim mais uma vez comigo: lembra-te, Senhor. Lembra-te, Senhor. O Senhor é um Pai misericordioso, o Senhor é um Deus de misericórdia. Lembra-te dos teus investimentos, lembra-te do que falariam os egípcios acerca do teu caráter. E por último, lembra-te das tuas promessas. Como eu disse para você, Moisés está construindo como um advogado, vamos ilustrar assim, mas ele está construindo essa defesa. E agora nesse último ponto aqui, um ponto muito forte. O que ele diz, versículo 13: lembra-te, mais uma vez diga assim comigo: lembra-te. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Queridos, aqui é como se fosse o argumento final, a tacada final, a tacada de mestre. O que Moisés está fazendo? Deus, eu estou falando, eu estou trazendo em oração, intercessão, aquilo que o Senhor falou literalmente. Eu tenho um combinado com os meus filhos, temos combinado aqui na igreja, né, de ser educado, de não ficar correndo, de não subir no palco, né? Então tem uns combinados assim para desenvolvimento dos meus filhos, educação deles, né? Caso eles obedeçam esses combinados, tem um combinado do açaí depois do culto. Então, possivelmente você deve ter me visto muitos açaís aí, porque eles amam obedecer. E aí esses dias, né, nos dias de jejum, a gente estava de jejum, e saindo do culto, papai, eles já perguntam, como foi o nosso comportamento? E aí, maravilhoso, parabéns. E o açaí? Filhos, nós estamos de jejum. Não é quando o papai e a mamãe estão de jejum, tem que respeitar o papai e a mamãe, assim, né? Mas aí, olha, interpelando, né? Usando aquilo que eu falei. Mas papai, quem está de jejum é você e não nós. Queridos, é isso. O intercessor, ele apresenta aquilo que Deus falou. Então o que ele está falando aqui? Senhor, lembra-te do que o Senhor prometeu para Abraão. O Senhor prometeu para Abraão que se ele saísse da sua terra, da sua parentela, o Senhor faria dele uma grande nação. E o Senhor prometeu isso também para Isaque, o Senhor prometeu para Israel que estaria com eles, que os salvaria. A Bíblia fala de uma história de redenção, de salvação. Lembra-te, Senhor, diga assim comigo: lembra-te, Senhor,
Lembra-te, Senhor, das tuas promessas, da sua palavra. E isso volta para nós naquilo que nós não nos cansamos de ensinar ao seu coração. Sobre a intencionalidade do lugar secreto, sobre a intencionalidade de termos relacionamento com a palavra, porque, querido, se você orar a palavra, você será assertivo, você estará orando aquilo que o próprio Deus disse a respeito daquela situação. Por isso que é tão importante em oração, em como intercessão nós trazemos: Deus, o Senhor prometeu. Ao orar pelos seus filhos, por exemplo, orar pelos seus filhos, que a Bíblia diz: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Promessa, foi o Senhor que disse, é uma promessa para o meu lar, é uma promessa para a minha família. Não gerei filhos para o inferno, não gerei filhos para a calamidade, gerei filhos para a eternidade. Traga aquilo que Deus disse a seu respeito. E nós temos mais de 8.000 promessas de Deus. Talvez você abra o olho e diz assim: 8.000 promessas de Deus. Sim, onde estão, pastor? Na palavra de Deus. Estão na palavra de Deus a seu respeito. Queridos, 1 João, capítulo 5, no versículo 14 e 15, a Bíblia diz que ao orarmos a palavra nós podemos ter confiança plena. Plena confiança. Olha o que João, porque essa verdade, orando a palavra, orando as promessas, ela é tanto do Antigo como do Novo Testamento. 1 João 5, 14 a 15, essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus manifesta? Como eu sei a vontade de Deus? Através da sua palavra. Então, se eu oro, se eu peço, eu me aproximo de Deus pedindo alguma coisa de acordo com a sua palavra, de acordo com os princípios da palavra, olha o que a Bíblia diz: Ele nos ouvirá. Uau, amém, glória a Deus. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Traduzindo, se orarmos a palavra, seremos ouvidos pelo Senhor e obteremos de Deus aquilo que já está disponível nas regiões celestiais. Queridos, eu estava esses dias, a Luana comprou uma barraquinha para o Daniel, para o espacinho dele, e ela estava lá tentando montar a barraca. Eu vi barulho eram umas coisas assim de plástico, e ela estava fazendo um barulho ali tentando montar a barraca. Eu falei: está precisando de ajuda? Subi lá. Ela: estou precisando de ajuda, tá meio sem pé, sem cabeça isso daqui. Daí a primeira coisa que eu falei para ela: você tem um manual, tem um modelo, tem uma foto? E ela falou: está aqui. Querido, em poucos segundos, olhando para o manual, olhando para o modelo, diga assim comigo: olha para o manual, olha para o modelo. Em poucos segundos nós conseguimos desenrolar aquela situação. Queridos, e essa é uma verdade que nós também podemos trazer para as nossas vidas. Qual é a sua necessidade hoje? Qual é a crise que você está de repente participando, a batalha, a guerra que você está enfrentando? É a salvação de alguém? É a cura para a sua vida, é a cura para um familiar, é nas suas finanças. Eu quero dizer para você: não sofra sozinha. A Luana estava ali sofrendo sozinha, tentando montar uma coisa sem olhar para o modelo. Não sofra sozinho, olhe para o modelo, olhe para as Escrituras, ore para a palavra, porque foi isso que Moisés fez. Lembra-te, Senhor, do que o Senhor disse aos nossos antepassados. E essa oração diante de Deus, ela foi muito assertiva. Queridos, Romanos capítulo 4, no versículo 17, eu amo essa promessa que diz: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Esse é o poder do nosso Deus. Então hoje, coisas que de repente você não está visualizando, vendo elas naturalmente, mas pela Bíblia, pelas promessas de Deus. Olha, mais uma promessa de Deus para você. Você tem um Deus que traz à existência coisas que não existem. Eu estou orando por isso nesse ano, Reino Imparável.
Nós estamos orando, pedindo o esticar, pedindo, Senhor, nós queremos ganhar mais pessoas. Nós temos o alvo como igreja, 85 células, 1000 pessoas em life groups, 400 discípulos. E o pastor Jackson compartilhou um versículo ao meu coração, nesse ano, esse versículo de Ezequiel 36, 37, 38, que também é uma promessa de Deus, que diz: tornarei o seu povo tão numeroso como as ovelhas, e como os grandes rebanhos. Então estou querendo te dizer e te mostrar que eu estou orando uma promessa, pela igreja, pelo corpo, orando a palavra. Senhor, a tua palavra diz: multiplicarei os rebanhos, o teu povo será tão numeroso como as ovelhas, e grandes rebanhos. Queridos, o segredo, orarmos a palavra. O segredo da intercessão, o segredo do homem e da mulher que ora, orar a palavra. No mês passado, eu estive com a minha família no Descend, né? Foi uma grande convocatória de oração no Brasil. Foram 5 estádios lotados. Eu fiquei tão feliz, porque era para jovem, mas não tinha só jovem lá. Daqui da igreja mesmo, foi as mulheres de oração. Eu chego lá, as mulheres de oração lá mesmo, sapatinho de fogo, orando, né, pelo Brasil, enfim, né, e também lá era uma convocatória de despertamento para as próximas gerações do ID. E no Descende, eu ouvi um dos testemunhos, não foi lá em Goiânia, onde eu estava, mas sobre a pastora Valnice Milhomens. Quantos já ouviram falar da pastora Valnice Milhomens? Levanta a sua mão. Pastora Valnice Milhomens, que é uma mulher de oração, ela mesma escritora de vários livros nessa área de intercessão e oração. Eu mesmo, na minha vida de oração, fui lendo muito esses livros, muito bíblicos, cheios de testemunhos. Por exemplo, Jejum e a Redenção do Brasil, Orando a Palavra. Tem um livro, Orando a Palavra, é tremendo. A apóstola Valnice Milhomens, ela disse: há 40 anos atrás, quando eu saí do Brasil e voltei, Deus me chamando de volta há 40 anos, na década de 80. Voltando para o Brasil, o Senhor diz, quando nós éramos 1 ou 2% de cristãos evangélicos no Brasil. E ela ouviu um chamado de Deus, Deus falou para ela: levante 1000 intercessores pelo Brasil. Levante 1000 intercessores para orar pelo Brasil. E eu sou manteiga derretida, né? Quando testemunhos e fatos, né? Então, quando ela, vendo aqueles estádios lotados e vendo o que Deus tem feito na nossa nação, através do seu corpo, da sua igreja, saímos de 2, 3%, hoje somos 30%. Ela falando: Senhor, o tanto que vale a pena obedecer, o tanto que vale a pena dobrar os joelhos, o tanto que vale a pena clamar pela transformação da nossa terra. Queridos, por que eu estou dizendo isso para você? Vale a pena dobrar os seus joelhos pela sua causa. O apóstolo Paulo, ele dizia: por essa causa eu me prostro, por essa causa me coloco de joelhos. O mesmo apóstolo Paulo, ele disse: Senhor, eu tenho dores como de parto até Cristo ser formado em nós. A pergunta que eu faço para você: será que você tem se colocado como esse intercessor, que está como gerando algo? Deus está te chamando a gerar algo, a gerar, a trazer à existência coisas que não existem, como se já existissem. Assim, querido, como Valnice Milhomens, eu creio que você também verá grandes sinais, grandes maravilhas, grandes respostas de Deus na terra. Eu posso ouvir um amém? Queridos, e houve uma resposta, houve um desfecho nessa história. Depois de Moisés apresentar todos esses pedidos, ser muito claro, muito específico, orando aquilo que Deus orou, aquilo que Deus falou, querido, houve uma resposta. Versículo 14 diz: e sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Querido, qual era a intenção de Deus? Moisés, assuma a responsabilidade. Moisés, ore pelo povo, ore pelas promessas, clame pela minha misericórdia. Queridos, o que Deus queria fazer não era destruir o seu povo, era salvar o seu povo. E Deus encontrou em Moisés esse coração. Deus encontrou em Moisés esse intercessor. E eu creio que Deus hoje também chama a mim e chama você para assumir esse lugar, para assumir esse papel,
para assumir esse posicionamento. Eu creio que o coração de Deus nessa noite é chamando e desafiando você a não olhar para o seu próprio umbigo, a não olhar, as minhas necessidades, é o meu querer, é a minha vontade. Eu creio que Deus está chamando você para olhar para o seu povo, olhar para o mundo ao seu redor, olhar pessoas que precisam do amor de Deus, e você se colocar como um intercessor diante de Deus, clamando pelas suas misericórdias e clamando pelo favor de Deus. Vamos recordar? Lembra-te dos outros. Agora mais uma vez, para a gente finalizar o culto com vitória. Lembra-te dos outros. Lembra-te do teu caráter. E lembra-te das tuas promessas.